Senhor, nessa noite. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos ver a tua glória. Queremos mais de ti. Queremos ver o teu milagre, Senhor. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Deus. Clame pelo filho de Davi nessa noite. Paz do Senhor, meus irmãos. Para te atender e te ouvir, meu amado. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Eu queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé. E ele me atenderá, me colocará de pé. Oh, Jesus. Abra os teus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os teus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Pode tirar. Pode tirar. Receba o milagre de Deus nessa noite. Aleluia. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Eu queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé. E ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os teus olhos pra minha visão. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui cumprimentar nosso irmão Oséias. Nosso irmão Carlos Marques. Paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Nossa irmã Wanda. Paz do Senhor, irmã Wanda, tudo bem? Como é que está? Meus irmãos, nós estamos aqui em mais uma live, né? Já estamos com alguns irmãos conectados conosco nesta live aqui na página da AD São Lucas. E eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela sua vida. Este culto, que é um culto de ensino da palavra de Deus. Quero poder compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus nessa noite. Nós estamos na expectativa, né, meus irmãos, de podermos voltarmos, né, à nossa congregação, à nossa comunhão, né, a comum união entre os irmãos, que é a oportunidade de estarmos juntos dentro do templo, mas enquanto isso ainda não é possível, nós estamos aqui reunidos online, né? E isso é importante. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Para o Senhor, Pastor Celso, nosso pai, né? Nosso pastor e pai, né? Pai e pastor, né? É uma bênção que Deus colocou na nossa vida. E eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pela vida de todos os nossos irmãos. Estamos juntos, pastor. Peço para que os irmãos curtam esse vídeo. Nossa irmã Érica Muniz. Paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Prazer ela ter aqui conosco, seja muito bem-vinda. Compartilhe, marque os seus irmãos, seus amigos, seus parentes, para que eles possam participar dessa live nessa noite. Convide os seus amigos aí para que eles venham nesse momento de adoração,
ouvirmos uma palavra do Senhor Jesus. Nossa irmã Wanda diz que está tudo bem. Alex Ranieri e a minha irmã Janaína, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Entraram conosco aí. Né, Alex? Deixa. Meus irmãos, antes de tudo, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esse culto online, um culto na sua casa, né? Glória a Deus. Está aumentando o número dos irmãos que estão online. Isso é bom, é importante. Aleluia. Nossa irmã Wanda Marques. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe. Irmã Wanda do Rio de Janeiro, né? Saudades, viu? Vamos orar a Deus, fazer uma oração nessa noite. Quero convidar aqui minha esposa. Minha esposa estará comigo aqui, né? E ela vai louvar a Deus com um louvor nessa noite. E nós vamos fazer uma oração. Vamos nesse momento orar, meus irmãos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelo nosso presidente, por toda a nossa humanidade, né? Todos os nossos países. Pedir para que Deus venha sarar a nossa terra. E eu acredito que tudo está no controle da mão do nosso Deus. Então eu peço para que você faça essa oração conosco nessa noite. E a minha esposa estará louvando a Deus e nós estaremos meditando numa palavra aqui nessa noite. Amém? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, mais uma vez estamos, Senhor Deus, agradecidos por esta oportunidade de estarmos aqui, conectados em espírito, podendo nesse momento compartilhar a Tua palavra, trazer ao coração dos Teus filhos aquilo que o Senhor já ministrou no meu. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra surta um efeito necessário e eficaz. Ó Deus, que nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração. Senhor, receba nosso culto, nosso louvor, nossa adoração. Fale conosco nessa noite. Produza em nós, Senhor, frutos, e que nós possamos produzir o fruto do amor que está lá em Gálatas. Pai, nós te pedimos, abençoe nosso presidente, os governantes, a nossa cidade de Garça, ó Deus, todas as cidades vizinhas, Pai, em nosso país. Deus, em nome de Jesus, abençoe nosso pastor presidente, Elande Mariano, que por esses dias completou mais um ano de vida. Sustenta o teu filho nas tuas mãos. Guarda-o, Senhor, em nome de Jesus, todos os pastores de nossas congregações locais. Ó Pai, pastor Valdeci, pastor Adão, pastor Walter, pastor Antônio, pastor Paulo, pastor Samuel Reis, pastor Osiel, todos os pastores, nosso pastor Celso. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Orlando, nosso pastor Orlando, é um homem de Deus, né? Nós temos como um exemplo, uma referência, e é muito importante ter o senhor aqui participando dessa live conosco, né? Em nome do Senhor Jesus, minha esposa vai louvar a Deus com louvor. Antes de tudo, eu queria, irmãos, fazer uma leitura de um texto antes dela louvar a Deus, e depois ela vai louvar o nome do Senhor Jesus e eu vou compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Amém? Quero ler um texto que está registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Deixa essa palavra aí, esse texto, para nós meditarmos nessa noite. A minha esposa vai louvar a Deus com louvor e em seguida, meus irmãos, peço para que você fique conosco aí, nós vamos se interagindo aqui nessa live, né? É importantíssimo que você comente, né? Fique à vontade, viu? Comente, é importante a sua opinião aqui e que você se interaja conosco. Minha esposa vai louvar o nome do Senhor Jesus
E logo em seguida eu estarei aqui trazendo uma palavra de Deus. A minha mãezinha, Silvia Helena, Deus abençoe, viu, mãe? Muito obrigado por estar aqui nessa live comigo aqui. Pai, Senhor, irmãos, vamos adorar a Deus. Quem souber, adore comigo. Amém? Vamos adorar a Deus nessa noite? Se você conhece a letra desse louvor aí, adore ao Senhor conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu. E o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste o homem que confia em teu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu quero ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. A Luciana Marcondes, paz do Senhor, irmã. Deus te abençoe. Tão triste o homem que confia em teu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu quero ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso te diminuiu, foram só palavras, não te definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso te diminuiu, foram só palavras, não te definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém.
Glória a Deus. Jonatas, paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Deus abençoe nosso irmão Jonatas. Eu vi aqui seu José, o Zé, né? Mais conhecido como Zé, trabalha ali comigo na Casa dos Móveis. É um amigo, né? Um irmão em Cristo Jesus, que o Senhor colocou ali no serviço onde eu trabalho ao meu lado, e por muitas vezes nós nos conversamos e trocamos algumas ideias, né? Deus abençoe, viu, Zé Carlos? Irmão José, o Zé, né? Deus te abençoe. Nossa irmã Wanda, saudade de você e da sua irmã, tá com saudade. Acredito que ela também viu. Deus abençoe. Eu ouvi minha mãe também comentar aí que meu irmão e meu padrasto estão online lá e estão mandando um abraço. Irmãos, para quem não sabe, meu irmão é o Alexandre ali de Jafa. Ele é especial, né? Eu costumo dizer que ele é um presente de Deus na minha vida. Então, só de eu saber que ele está online aí, meu coração já fica muito mais alegre, muito mais feliz de saber que ele está ali. Então, eu quero dizer para o irmão Alexandre, para o meu padrasto, que são pessoas que eu amo muito, Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, eu peço por gentileza para vocês pegar o dedinho, apertar na palavra, no curtir aí, curta, aperta no coraçãozinho, convide os seus amigos para participar dessa live conosco. Pega aí os seus amigos no Face, convida eles. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado nessa noite. Amém? Eu quero ler um texto com todos os irmãos aqui nessa noite. Você que está online e está participando deste culto, pegue a sua Bíblia, seu exemplar bíblico, em nome de Jesus, e abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 33 e o verso de número 34. Lucas, capítulo 11, versículo 33 e versículo de número 34. Glória a Deus. Lucas 11, 33 e 34. Quem encontrou, diga amém. Digita um amém aí. Todos os que encontraram, digita amém. Vou esperar você digitar, meu querido. Digita amém aí para mim ver. Aqueles que encontraram, digite amém nessa noite. Lucas, capítulo 11, versículo de número 33 e 34. Eu vejo que às vezes entra alguns, né? E às vezes acontece de... Então, eu vou repetindo, né? Porque pode ser que alguém entre agora e não ouviu. Então, Lucas, capítulo 11, versículo 33, versículo de número 34. Quem achou, digita amém aí. Não é? Princesa, vem cá. Ficou essa barra aqui, ó. Problemas técnicos. Pronto. Tá indo. Fica fora. A Luciana Marcondes, Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, versículo 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E ninguém acende uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo de alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será iluminado. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. São esses dois textos, esses dois versículos que nós encontramos registrados aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 33 e 34. Pensando um pouco sobre essa explanação que Jesus faz nesse texto, eu fiquei encantado com algumas coisas e orando a Deus, pedindo a Deus uma iluminação sobre o texto, o Senhor me direcionou esta palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Então eu peço por gentileza
para você que está do outro lado aí dessa telinha me ouvindo, é importante você se interagir comigo, tá? Porque em dados momentos da mensagem eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que todos participassem. Maria José Dourado, Deus abençoe sua vida. Tainá Silva, pastor Tainá, Deus te abençoe, é muito bom ter vocês aqui conosco, viu? Então é muito importante que você se interaja comigo nessa noite. Jesus vem discorrendo um pouco antes com os fariseus, doutores da lei, e Jesus faz alguns questionamentos, né? A mãe Ivonete, Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Jesus faz alguns questionamentos. E alguns deles Jesus fala a respeito que ele é o sinal. Assim como Jonas foi o sinal para Nínive, ele é o sinal para esta geração. Decorrente a esse texto, Jesus começa a trazer um ensinamento, irmão, e é um ensinamento valiosíssimo, porque ele se encaixa nos nossos dias atuais. No versículo de número 33, Lucas 11:33, Jesus diz assim: "E ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz." Jesus tem como ponto de destaque nesse texto ilustrativo a candeia. E o que é uma candeia? Candeia é uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo e provido de mecha. Usa-se para iluminar. Então, a candeia era um objeto que se usava nos tempos de Jesus para iluminar o ambiente. Então, se depositava nela o óleo, o azeite, né? Para que a sua chama se mantesse acesa e ele iluminava o ambiente onde eles estavam. Hoje nós falamos, Jesus usa como candeia, né? Mas a gente também pode lembrar do lampião, lamparina. Você conhece algum outro objeto assim que se usava muito? Não sei, alguns lugares usam até hoje, né? Para iluminar o ambiente. Eu me lembro quando a minha tia Cristina morava no Sem Terra e lá não tinha rede elétrica. Nós pegávamos um canecão mesmo de água, colocava uma vela dentro do canecão e ele funcionava como ele se usava como Jesus, algo para iluminar, não é? Como é que chama aquele objeto que usa para iluminar, assim que acende? Farol, um farolete, né? Isso, usava-se muito como um farolete. Então a gente usava muito esse objeto. E algumas pessoas chamam como lampião. Hoje é mais fácil a gente falar lanterna, né? Mas a candeia não era isso. A candeia era um objeto que se depositava o óleo e ele para permanecer aceso. Resumindo, só para os irmãos entenderem, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que a candeia, ela servia para uma função, ela tinha um objetivo. E o objetivo da candeia era iluminar. Renan está falando velador, lamparina com querosene. Tem bastante coisa, né, meus irmãos? Lamparina, é verdade, tem a lamparina, né? Velador, o velador eu não sabia. Lanterna. Mas tudo bem. Qual era o objetivo da candeia? Olha só, vamos precisar fazer uma construção.
O objetivo da candeia, quando acesa, era iluminar o ambiente, era trazer luz. E olha o que Jesus diz. Jesus diz que acendendo a candeia, não é? Você não colocaria ela em oculto. A palavra oculto aqui traz sentido de porão, escondido. Você não vai acender uma candeia e escondê-la. Ou debaixo do alqueire, algumas traduções vai estar cestos. Você não vai pegar uma candeia, acendê-la, pegar um cesto e colocar sobre ela. Não é essa a intenção da candeia. A intenção da candeia é colocá-la no velador. O ambiente onde ela está, colocá-la no centro, para que ela ilumine todo aquele lugar. Para quê? Para que os que entrarem vejam a luz. Não é? Então, a função da candeia é iluminar o ambiente, para que aqueles que entrar não tropecem, não tropiquem, não se machuquem. Eu não sei se você já teve a experiência de andar ou de caminhar no escuro. Nosso irmão Celinho Oliveira, a paz do Senhor, meu querido, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui conosco, permanece conosco nessa live, tem uma palavra de Deus para o seu coração, para todos que estão conectados aqui. É uma rápida construção, irmãos. Então, segure um pouquinho. Então, não sei se você já teve a experiência de acordar à noite e caminhar no escuro. Já aconteceu inúmeras vezes, não é? Da gente acordar à noite e na hora que vai lá em direção à tomada, levar um trupicão. Então, acontece muito, porque a gente não está vendo. Então, Jesus está falando que o objetivo da candeia, quando acesa, é iluminar, trazer luz ao ambiente, para que aqueles que entram não trupiquem, não se machuquem, mas tenham uma percepção, através da visão exata do ambiente onde ele está. Certo? Fazendo essa construção, antes de eu entrar no versículo 34, é interessante porque quando eu falo de luz que ilumina o ambiente, eu me lembro de Jesus. Porque se você abrir a sua Bíblia comigo, pega a sua Bíblia, por gentileza, abre ela comigo em Gênesis. Todos os nomes, irmãos, de oração que estão sendo pedidos, a minha esposa está registrando, tá? No final, eu vou estar citando o nome de vocês e os pedidos, podem ficar tranquilos, tá bom? Gênesis capítulo 1, versículo de número 1 e o versículo 2 e o versículo 3, vai dizer assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meus irmãos, rapidamente, quando Deus cria o mundo, quando Deus vai criar um mundo, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que foi detectada é que a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Então Deus cria um mundo. O mundo está em trevas, em escuridão profunda. E o texto vai dizer no versículo de número 2 que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus traz à existência a luz, porque na verdade as trevas já existiam. É interessante você fazer essa observação, que o que se estuda, até cientificamente falando, não sei se é essa a matéria exata, mas não é as trevas, é a luz. Porque o que é a luz?
Alguém sabe me dizer o que é a luz? A luz glória a Deus. O irmão Simão Jonathan pede oração pela Franciele, mãe da Ana Júlia. Então vamos fazer uma construção. Se nós olharmos logicamente na questão, você vai ver que na luz, essa luz que nós temos aqui, ela tem várias definições, não é? Mas e as trevas? As trevas é exatamente a ausência da luz. Então, quando não há luz, automaticamente existem trevas. Observe que o texto diz que a terra era sem forma e vazia e as trevas, né? E havia trevas. Então as trevas, a escuridão já existiam. Então Deus diz, haja luz. Ligado a este texto, se nós abrirmos a nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, ou seja, Jesus é o Verbo, que é a palavra. Quando havia trevas, a Bíblia vai dizer que Deus ministra uma palavra, haja luz, e houve luz. E a partir dali Deus separa a luz das trevas, dia da noite. A primeira luz apresentada ao mundo, e a única luz, é Jesus. Se nós olharmos para o texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: falando ele novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Esse mundo, irmãos, estava em uma escuridão. Estávamos em trevas. A Bíblia vai dizer que o mundo é um jasmo maligno. Diego Marques, paz do Senhor, meu querido, tudo bem? Prazer ter você aqui, viu? Então o mundo está em trevas. Jesus se manifesta como a luz deste mundo. E ele disse isso: eu sou a luz do mundo. Essa luz se acende. E o que a Bíblia vai dizer? Ele vai dizer assim em João 12,46: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça e não permaneça nas trevas. Essa luz que é Jesus nos alcançou e nós saímos das trevas e agora estamos na luz com o Senhor Jesus. Quando andávamos nas trevas, irmãos, andávamos perdidos, sem caminho, não conseguimos enxergar nada, mas a luz de Jesus veio, iluminou a nossa vida e hoje nós podemos enxergar, ter uma visão diferente, porque Jesus nos alcançou. E eu acho interessante, porque o mundo não recebeu, e logicamente nós não estamos aqui aplicando de uma forma geral, mas o texto me dá um pouco de base para trazer esse ensino, porque João 3,19 diz assim: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram maus. Então pensa comigo, se o objetivo da luz é iluminar, trazer à existência aquilo que não é visível, então automaticamente, se Jesus entra na minha vida, eu começo a contemplar em mim todas as minhas imperfeições, as minhas falhas, os meus pecados. E o que levou os homens daquele tempo não receberem a luz? Exatamente isso. Porque eles iam demonstrar toda a sua falha, todos os seus erros. Porém, eu acho lindo porque a Bíblia vai dizer que essa luz nos alcançou. Nosso irmão Emerson, paz do Senhor, meu querido, Deus te abençoe, viu? É uma rápida construção. Logo que somos transportados do reino das trevas
para o reino da luz, Jesus nos deu uma responsabilidade. E a responsabilidade é sermos a luz do mundo que precisa, porque eles andam na escuridão. Então Jesus é a luz que veio, nos alcançou e hoje nós andamos na luz. Há um texto na Bíblia que diz assim: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus, teu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Então nós estamos na luz. Nós estamos nesse reino da luz, que é o reino de Jesus. E agora Jesus nos dá uma responsabilidade. Responsabilidade é essa que está registrada em Mateus, capítulo 5, versículo 14. A Simão Oséias, luz do mundo, Jesus Cristo. E qual é a responsabilidade? Olha o que Jesus diz. Vocês, nós, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ou seja, agora Jesus, que nos resgatou das trevas quando estávamos perdidos, e nós estamos na luz, agora nós somos a luz. Você é a luz que ilumina esse mundo que está em trevas. Já parou para imaginar o tamanho dessa responsabilidade? Ser luz deste mundo. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Porque em outra hora nós éramos trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Então, se eu sou luz, e Paulo nos ensina a viver como filhos da luz, isso requer de nós algumas atitudes e responsabilidades. Primeiro, quem é luz resolve problemas e não cria problemas. Quem é luz ajunta e não espalha. Quem é luz abraça e não aborrece. Quem é luz promove a paz e não a guerra. Quem é luz ama e não odeia. Quem é luz é otimista e não pessimista. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? A Bíblia vai dizer em Salmos assim: olhando para os montes, de onde me virá o socorro? E o salmista vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa construção, ou esse exemplo que o salmista dá, é assim, antigamente, os judeus construíam muitas casas nos montes, e os forasteiros que andavam errantes pelos caminhos, eles olhavam para os montes, porque se eles vissem uma luz, eles entendiam que aquela casa era habitável, e eles poderiam recorrer àquele lar em procura de alimento ou até mesmo de abrigo. Então, quando o salmista diz, olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista faz essa alusão daqueles que procuram a luz e não encontram. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que nós temos a responsabilidade de sermos luz para que este mundo veja em nós, ou vejam em nós, a manifestação da glória de Deus. Se você é luz e nós temos que propagar paz e não guerra, eu quero começar essa pequena construção e nós vamos chegar no verso 34, que é onde eu vou me ater como base para o sermão nessa noite. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos ocultos? Será que nós estamos se escondendo lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, no meio da sua família? Como tem sido o meu e o seu comportamento, o nosso comportamento? Será que nós estamos sendo luz? Será que eles conseguem contemplar em nós a imagem de Jesus? Porque Paulo vai dizer que nós somos um livro lido pelos homens. E ele vai dizer mais para frente que nós devemos resplandecer como a imagem do Filho de Deus. Sermos luz para este mundo. Vocês são
luz. Porque uma coisa é ter a luz, outra coisa é ser a luz. E Jesus está dizendo que nós somos a luz. Então, muito cuidado, irmãos, porque aquilo que nós ministramos, compartilhamos, conversamos, as pessoas estão olhando muito para nós nesses dias atuais. Por que Jesus faz essa construção da candeia e traz a importância da candeia? Porque Jesus está dizendo que a candeia é um objeto que ilumina o ambiente. No versículo 34, o Senhor diz assim: a candeia do olho, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será iluminado. Pois, se for mau, também todo o teu corpo será tenebroso. Então, o que Jesus está dizendo? Que assim como a candeia ilumina o ambiente, os nossos olhos iluminam o nosso corpo. Isso aqui me trouxe uma meditação hoje. Por quê? Porque no versículo 33, Jesus nos traz uma explicação da candeia e sua função. Logo em seguida, ele nos ensina que assim como a candeia ilumina o ambiente escuro, os nossos olhos podem ser iluminados pelo nosso corpo, pode ser iluminado pelos nossos olhos, que é a candeia. E Jesus faz aqui duas observações. Jesus fala olhos simples ou se forem maus. Em algumas traduções, principalmente na NVI ou na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, vai falar sobre olhos bons e olhos maus ou ruins. Vamos para o texto. A palavra simples, no grego, vem de kalos, que significa melhor, bem, honesto, adequado, digno, valioso, bom. A palavra maus, no grego, vem de poneros, que significa perverso, penoso, danoso, lascívio, maligno, impiedoso, ímpio, mau. Então o que Jesus está dizendo? Que se os teus olhos forem bons, o teu corpo é iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Tudo depende da maneira com que nós enxergamos as coisas. Tudo depende da maneira com que nós vemos as coisas. Nós temos 5 sentidos. O primeiro sentido é a visão, o olfato, paladar, audição e fato. Os sentidos são responsáveis pela nossa capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, captar diferentes estímulos ao nosso redor. Sem os sentidos, não seríamos capazes de perceber as variações do meio e, consequentemente, produzir uma ação ou reação adequada a um perigo. Ou seja, esses 5 sentidos na nossa vida é importante para nós agirmos ou reagirmos. Como que um dos sentidos é a visão, então o que eu estou dizendo para os irmãos? A maneira com que você vê é exatamente a maneira com que vai fazer com que você haja ou reaja. Em algumas circunstâncias, nem age. Porque se o teu olho for mau, o teu corpo sofre. Se o teu olho for bom, o teu corpo é iluminado. Pensando nisso, meus irmãos, podemos fazer uma construção. Podemos então perceber que Jesus está nos ensinando que tudo depende da maneira em que enxergamos as circunstâncias. Exemplo, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos que estão online aí. Esse copo, dá para os irmãos enxergar aí? Esse copo aqui, ele está mais cheio ou mais vazio?
Digita aí, meus irmãos, você que consegue enxergar aí, tá vendo? Ele está mais cheio ou mais vazio? Eu quero ver a opinião dos irmãos nessa noite. Mais cheio ou mais vazio? Aproveita para digitar enquanto não bebo, porque daqui a pouco eu vou beber a água, tá? Digitam aí. Tá mais cheio, tá mais vazio? Eu quero ver a opinião dos irmãos, que é importante nós fazermos essa construção nessa noite. Esperar os irmãos digitarem. Irmã Érica, tem mais chance de ser preenchido, em minha opinião. Digita aí, irmãos, mais vazio, mais vazio. Pode digitar, irmãos. Isso. Sua opinião é muito importante para mim nessa noite. Tá mais cheio ou mais vazio? Alguns acreditam que mais cheios, outros mais vazios. Lembrando que o copo está pela metade, viu, irmãos? Ele está no meio. Mas ele está mais cheio ou está mais vazio? Na sua opinião. Coloca aí a sua opinião. Agora ele não vai estar nem mais... Tá mais vazio porque eu vou beber um pouquinho d'água. Os irmãos percebam que a opinião ela se divide. Quer ver um outro exemplo? Eu vou perguntar para os irmãos aqui nessa noite, presta muita atenção. Quantos dedos tem aqui na minha mão? Quem pode dizer? Quantos dedos tem aqui na minha mão? Quero ver quem vai ser o primeiro a responder nessa noite. Quantos dedos tem aqui na minha mão? Irmã Miriam, Deus abençoe sua vida, viu? Prazer ter você aqui conosco. Irmãos, é uma introdução ao texto. Então, permaneça comigo aí. A irmã Érica foi inteligente, né? José Oliveira tem 2 dedos. Eu vou perguntar novamente, irmãos. É um culto de ensino, então é interessante sermos bem didáticos, né? E a sua opinião é importante. Quantos dedos nós temos aqui na minha mão? Quantos dedos tem aqui na minha mão? Alguns estão dizendo 2, outros 5. Digita aí, meus irmãos. Jonathan, 5. Quem acha que tem 5, digita 5. Quem acha que tem 2, digita 2. Irmão José Oliveira, real é 5. Meu Deus. Irmãos, quantos dedos tem na minha mão? Na minha mão tem 5 dedos. Eu estou fazendo essa... É uma brincadeira, viu? Eu mostrei 2, mas a pergunta é quantos dedos tem na mão, não é quantos eu estou mostrando, é quantos tem na minha mão. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Porque tudo depende da maneira como que nós vemos as coisas. Se a sua visão, em detrimento às circunstâncias, em detrimento a algum problema, ela for negativa, o seu corpo padece. Mas se a sua visão, em detrimento a alguma realidade, for boa, o seu corpo está em motivação, a sua vida está em ânimo. Então a maneira com que você enxerga as coisas, ela é importante. Olha só, um vendedor, uma empresa, enviou 2 diretores, 2 representantes de sapatos na Índia. E quando eles chegaram na Índia, eles foram para pontos diferentes da Índia. Depois de alguns dias, um vendedor
mandou um e-mail para a empresa e disse assim: cancele, pare toda a produção, porque aqui ninguém usa sapato. Já o outro representante ligou para a empresa, não sabendo do e-mail do primeiro, e disse assim: aumente a produção de sapato, porque aqui ninguém usa sapato. Sabe o que eu aprendo com essa ilustração? Que os dois viram a mesma realidade, mas um teve uma perspectiva diferente da outra. Porque o segredo, guarde isso, o segredo não é o que vejo. O segredo é como eu vejo. Se você está entendendo o que eu estou ministrando nessa noite, pegue aí o seu dedinho, digite assim, ó: o segredo é como eu vejo. Dois jovens têm a oportunidade de participar de um concurso público. Um jovem olha para aquela oportunidade e diz assim: eu não sou capaz, eu não consigo não, porque eu não tenho capacidade. Eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade, eu não me preparei para isso. O outro diz assim: é uma oportunidade de um concurso público, então eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me dedicar para aquilo. Observe que os dois tiveram a mesma oportunidade, mas cada um com uma perspectiva diferente. Eu não sei se os irmãos sabem, mas tudo depende do ponto de vista que nós olhamos as circunstâncias. Algumas pessoas olham para o problema e veem nesses problemas o fim. Outros olham para os mesmos problemas e enxergam possibilidades. Deu para entender? Exatamente isso, irmã Wanda. João Carlos, o segredo é como vejo. A Silvia Helena, o segredo é como vejo. Deus abençoe vocês. Porque nós podemos olhar para o mesmo problema e temos uma percepção diferente. Os irmãos se lembram de Moisés, quando ele enviou os 12 espias à terra prometida? Os 12 viram as mesmas coisas. Os 12 viram os mesmos frutos. Os 12 viram o mesmo gigante. Os 12 viram a mesma terra. Mas a diferença é que 2 vieram com uma percepção diferente do que os 10. Os 10 voltaram para Moisés e disseram: Moisés, deixa quieto, não vamos lá não, a gente vai morrer. Mas os 2, Josué e Caleb, voltaram com uma percepção diferente e eles disseram: a terra é boa, ela mana leite e mel, os frutos são vistosos, os cachos de uva são dos nossos tamanhos, Moisés. Vamos invadir esta terra e possuí-la, porque é promessa de Deus. Sabe o que isso está significando para a nossa vida aqui nessa noite? Irmãos, nós estamos em um mundo de calamidade. Se nós pararmos para analisarmos a economia do Brasil e do mundo, nós entramos em um colapso. Se nós pararmos para analisar a saúde do mundo, nós entramos em colapso. Se nós pararmos para analisar a questão dos políticos, nós entramos em desespero. O Brasil dividido. Pode observar, tudo está dividido. Cada um defende o seu ponto de vista. E para alguns é um estado tenebroso, é uma situação caótica. Mas para nós devemos enxergar isso como uma possibilidade. E acreditar que Deus é especialista, guarde isso, em transformar um ambiente de destruição em um ambiente
de construção. A Bíblia vai dizer assim, em Efésios, capítulo de número 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como estão os teus olhos? Como é que está a sua visão? Para onde você está olhando? Qual é o ponto de vista que você tem? Sabe por que muitas pessoas abandonam a família? Sabe por que muitas pessoas abandonam seus sonhos, seus projetos? Porque a sua visão se perdeu. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Moisés, mesmo velho, mesmo velhinho, a Bíblia vai dizer que a sua visão continuava a mesma. A maneira com que você enxerga as coisas vai definir muito sobre você. Uma pessoa depressiva, observe, ela está com pensamentos negativos sobre ela, sobre as pessoas ao seu redor e sobre as circunstâncias ao seu redor. Os seus olhos são maus. O seu corpo está sofrendo. O seu corpo está sendo martirizado. Então, a primeira coisa que devemos fazer é pensar: como estão os meus olhos? Como eu estou enxergando as coisas? Precisamos ter uma visão que transcenda a realidade existente. Aí você vai me dizer assim para mim: Alex, como eu faço para olhar os problemas e enxergar neles possibilidades? Como eu faço para mim ver um cenário caótico da minha família e enxergar nisso uma possibilidade? Como eu faço para olhar para um concurso público e dentro das minhas limitações enxergar nisso uma possibilidade? Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que Neemias, quando ele ouve as notícias de Jerusalém, a cidade dos seus pais, ele diz assim: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou reconstruir os muros, eu vou edificar as portas, eu vou levantar os altares. E alguém pode dizer assim: mas Neemias, os muros e as portas estão caídas. E a visão que eles têm é de muros e portas caídas, mas a visão de Neemias transcende aquele ambiente, aquelas circunstâncias. E a sua motivação é exatamente essa. Uma visão que transcende a realidade. Porque, irmãos, se nós focarmos simplesmente naquilo que é existente e palpável, olhando com esses olhos físicos e carnais, que é essa visão natural que temos, automaticamente iríamos nos frustrar, desanimar, parar, desistir. Mas não. A nossa visão, ela é espiritual, e a nossa visão é a candeia do nosso corpo, ou seja, nós precisamos transcender aquela realidade, ainda que o cenário seja caótico para a nossa vida. Então, eu quero hoje passar para você duas receitas importantíssimas. Duas receitas importantíssimas. Como fazer isso? Porque você vai me dizer assim: tudo bem, eu preciso enxergar de uma maneira diferente, porque o copo para mim até então está mais vazio do que cheio. A vida para mim está muito difícil. Eu estou olhando aqui, eu vejo que ninguém usa sapato, então é melhor não vender sapato. Talvez você está com uma visão pessimista, negativa. Os grandes homens de sucesso nessa vida, Mãe Elisângela, Paz do Senhor, Deus te abençoe, minha querida. Glória a Deus pela sua vida. Os grandes homens de sucesso na sua vida, eles transcenderam a visão.
Eles enxergavam além de um resultado fracassado, mas eles viam uma possibilidade. Porque aqueles que erraram disseram assim: deste erro não cometo de novo. Então é a maneira com que você enxerga as coisas que é importante. Agora eu queria dar para os irmãos duas sugestões, duas questões importantíssimas. O que eu faço para transcender a visão e enxergar além do caos, além do problema? Porque, irmãos, para analisar. Nós estamos vivendo dias onde não se sabe, né, o que vai acontecer. As coisas estão meio escuras. Se nós não tivermos uma visão boa e uma perspectiva boa, nós vamos padecer. Mas olha só, João Carlos diz assim: temos que ter olhos de emprestador, ou seja, ver boas possibilidades quando a situação é caótica. Exemplo, os tempos de hoje. Poderíamos ter com todas as igrejas fechadas e não estamos recebendo a palavra, mas alguém enxergou diante e as palavras de Deus. Deixa eu continuar lendo. É isso mesmo. Alguém até disse, né, que uma igreja fechou, que é a igreja organização, mas agora tem uma igreja em cada casa, em cada lar. É a visão, é a maneira com que nós enxergamos as coisas. Então pega aí o papel e a caneta. Irmã Regina Pereira, paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe, viu? Fique conosco aí, irmãos, curta, comente bastante. Eu quero que vocês participem comigo. Temos que colocar Deus no centro de nossa vida e projetos. Exatamente isso, irmão João Carlos. Olha só. Então pegue a caneta e o papel e fique conosco aqui. Minha esposa já levantou ali o papel e a caneta. O que precisamos ter? Empreendedor, não é? O que precisamos ter é a primeira coisa. Anote aí. Bom, se o segredo para ter um corpo iluminado é como vejo, o que preciso fazer para transcender minha visão? Primeira, é preciso ter fé. Digite aí, ó, é preciso ter fé. Todos aqueles que estão online, digite, é preciso ter fé. Eu quero usar como base o texto que está assim, ó, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Irmãos, essa visão natural, essa visão humana, ela é limitada. Porque essa visão humana, ela realmente nos faz enxergar aquilo que está ali. Aquilo que a circunstância nos apresenta. Mas para nós transcendermos a visão, é necessário ter fé. Porque agora nós vivemos pela fé. Observe que a Bíblia vai dizer assim, olha, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Os irmãos já pararam para analisar? Uma Rosali Lopes, a minha tia, Deus te abençoe, viu, tia? É preciso ter fé, ela está aí conectada conosco. Nosso irmão Alex Ranieri, é preciso ter fé. Nosso pastor Celso, não vale, Amanda. Ela está aqui do meu lado, meu pastor. É preciso ter fé. Por quê? Vamos fazer uma construção. Tainá Silva, é preciso ter fé. Quem acredita que é preciso ter fé para transcender a visão humana, digita um amém aí, irmãos. Amém, digita amém aí. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus capítulo 11. Eu fiz questão de ler esse texto
quando nós estávamos iniciando a nossa live, Hebreus capítulo 11, amém, irmão José Oliveira, irmão José, Deus te abençoe, amém, glória a Deus, Jonathan, amém, nossa irmã Amanda Rocha, minha esposa, né, está aqui do meu lado. Olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Nosso irmão Fernando Angélica, paz do Senhor, Fernando. Nosso irmão Carlos, é preciso ter fé. Glória a Deus. Também te amo, viu, tia? Deus te abençoe, viu? Fernando, Deus te abençoe. É preciso ter fé. Para transcender essa visão natural, é preciso ter fé. Uma prova disso, irmãos, antes de lembrar no texto, os irmãos se lembram de Eliseu e Geazi. Olha só, Eliseu e Geazi, a Bíblia diz que eles estavam cercados pelo exército assírio. E a Bíblia vai dizer que Eliseu entra em desespero, porque ele enxerga com os olhos naturais. Ele entra em desespero e ele diz assim, vamos morrer. Eliseu acorda porque acabou, agora vamos morrer mesmo. O exército da Síria está aqui e não tem para onde ir. Maria José, Deus te abençoe, minha irmã, é preciso ter fé. Mas a Bíblia diz que Eliseu faz uma oração. E a oração de Eliseu é, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que quando os olhos do moço foram abertos, ele contemplou os carros e cavaleiros do Senhor que estavam ao redor de Eliseu. Ao derredor estava o exército da Síria, mas ao redor estava o exército do Deus vivo. Como fazer para enxergar diante das dificuldades uma possibilidade? Ter fé. É acreditar, é abrir os nossos olhos espirituais. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Como eu faço para trazer à existência em minha mente, em meu coração, aquilo que está totalmente tenebroso? É fé, é crer, é acreditar. O combustível necessário que eu e você precisa para nos mantermos em pé nesse mundo tenebroso, escuro, em meio às dificuldades, irmãos, e eu estou falando aqui com pessoas que cada um com uma dificuldade diferente. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas, mas o que nos faz com que permanecemos em pé é a fé. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. É a fé, é acreditar, é continuar olhando para Jesus. Existem dois textos na Bíblia. A Bíblia vai falar a respeito do centurião. E a Bíblia diz que o centurião chegou para Jesus e disse assim: Senhor, o meu criado está em casa, muito doente, terrivelmente atormentado. Peço que lances uma palavra, diga apenas uma palavra e o meu criado sarará. Sendo que sou chefe de 100 homens, e se eu disser a este vai, ele vai, e este vem, ele vem, e eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. A Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: homem, nunca vi tamanha fé em Israel. Vai, que o teu criado já está curado. Irmãos, diante daquele problema, ele foi movido por uma fé. E a fé trouxe a ele uma possibilidade de crer que aquele menino seria curado. Eu me lembro um dia, um dia que até contei para minha esposa hoje,
Quando eu fui arrumar meu primeiro emprego, minha mãe que está online aí, ela vai confirmar isso. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, que foi meu pastor Ismael Caetano, que descansa no Senhor, ele arrumou para mim no Reginaldo Mancuso, que era um lugar que nós enrolávamos o motor de portão. E eu morava em Jafa, nunca tinha andado de ônibus sozinho na vida, nunca. E eu comprei a passagem em Jafa Garça, porque eu tinha uma entrevista marcada a 1h da tarde. E eu pegava o ônibus às 11h30. Eu acho que era às 11h30. E inocente, irmãos, não vale rir, viu? Se eu ver alguém rindo aí no chat aí, eu vou ficar triste. E às 11h30 eu peguei um ônibus, só que eu não sabia que aquele ônibus, além de vir para Garça, ia para Marília. E eu pensei assim, bom, entrei no ônibus, estou tranquilo, vou para Garça e depois eu vou direto para o serviço, né? Na entrevista. E quando eu entrei no ônibus, com o ônibus no pontilhão, além dele pagar, se ele pegou para Marília, eu entrei num desespero tão grande, porque eu tinha 14 anos de idade. Nunca tinha andado de ônibus sozinho. Eu falei, Jesus Cristo de Nazaré, eu estou perdido. Eu fui correndo no motorista e falei, moço, pelo amor de Deus, pare esse ônibus que eu estou indo para o lugar errado. Eu achei que ia para Garça, estou indo para Marília. O motorista falou assim para mim, rapaz, eu vou poder te deixar só a 1 quilômetro daqui. E aquilo eu entrei em desespero, irmão. A 1 quilômetro depois de Jafa ali, ele parou o ônibus. E quando eu atravessei a pista para pegar sentido Jafa de novo, o ônibus que eu ia pegar passou. E o ônibus passou. E quando o ônibus passou, eu pensei assim, meu Deus, e agora? Que eu cheguei em Jafa, que eu olhei para o caminho que eu tinha que tomar, eu pensei comigo, eu já era, perdi o emprego. Mas eu fui tomado por um ânimo tão grande, 14 anos de idade, eu queria trabalhar, irmãos. Eu rachei na bota, correndo de Jafa a Garça. Eu cheguei lá na saída para Bauru, suado, igual um pintinho molhado. Mas sabe o que me motivava? O que me motivava era a certeza que eu ia trabalhar. Sabe por que a nossa fé é a motivação que temos? Eu vou te dizer. Porque a Bíblia diz assim, ó, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel, se você sabe o restante do versículo, digite aí. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Sabe por que você tem que estar motivado e transcender sua visão além dessa esfera física? Porque fiel é quem? O primeiro que digitar aí, eu vou citar o seu nome e vou falar o que você escreveu. Glória a Deus. Fiel é quem? Digita aí, meu irmão. Aí minha mãe não me deixa mentir não, ó. Verdade, amados. Tá vendo, né? Não tô aumentando nem diminuindo, viu, irmãos? Eu fui a pé mesmo, de Jafa a Garça, lá na saída para Bauru. Mas eu fui convicto porque eu queria aquele emprego. Era a minha motivação, era o emprego. Ô João Carlos, sacudido e atleta, então, irmão, tinha 14 anos, né? Cadê o primeiro irmão que completa esse versículo? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Por que eu tenho que manter a minha esperança acesa dentro de mim? Porque fiel é isso aí. Irmã Silvelena, minha mãe, é quem me prometeu.
Irmã Érica Muniz é quem prometeu. Alex Ranieri. Viu, mãe? Mantenha sua fé. Porque fiel é quem prometeu. Quem prometeu é fiel para cumprir. E sabe qual promessa o Senhor deixou sobre a nossa vida? Ele disse assim, ó, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fiel é Deus para cumprir, irmã Miriam. Meu querido, minha querida, talvez eu estou ministrando hoje para pessoas cujo coração está triste, angustiado, porque a Bíblia também diz que a esperança não alcançada enfraquece o coração. E se tem uma das coisas que nós temos dificuldade é lidar com o tempo, e às vezes nós não assimilamos muito isso, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas a Bíblia vai dizer assim, olha, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, ou falaria eu e não velaria. Ele vela pela sua palavra. E sabe o que o Senhor está dizendo? Tenha fé. Acredite. Não é o fim da sua empresa. Não é o fim do seu trabalho. Não é o fim da sua família. Não é o fim. Eu sei que as circunstâncias, a rede social, o Facebook, as televisões, os meios de comunicação, cuidado, irmãos. Cuidado que esses meios, eles são mais contagiantes do que esse próprio vírus. Porque esse vírus, ele contagia com contato físico. Contato. Mas esses meios comunicativos contagiam a nossa alma, o nosso pensamento. E vai causando na nossa mente fortalezas. E tem muitas pessoas contaminadas por esse vírus que propagam através da televisão, da internet, do Facebook, os meios de comunicação. E o que o Senhor está dizendo é, tenha fé, acredite, faça com que a sua fé transcenda, traga à existência aquilo que não existe. Presbítero Alex, você não sabe, eu perdi meu trabalho. Mas sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? Que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abre. Creia. É acreditar. Porque você vai ficar com os olhos negativos, com uma visão ruim das circunstâncias? Não, irmãos. Vamos ter bons olhos. Vamos acreditar que através dessas circunstâncias, o nome do Senhor Jesus pode, deve e será glorificado na nossa vida. Então, a primeira coisa que precisamos ter é fé. A Bíblia vai dizer assim, ele respondeu, Mateus 17, 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a estes montes, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Sabe que tamanho de fé que nós precisamos ter? Do tamanho de um grão de mostarda. Alguém já viu o tamanho de um grão de mostarda? Se eu pegar e pôr ele na minha mão aqui, vocês talvez não consigam enxergar. É muito pequenininho, irmãos. Olha, Jesus está falando que se você tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você pode fazer com que as coisas mudam, as circunstâncias mudam. Porque tudo depende da maneira com que você enxerga. Você se lembra de Asaf, quando ele viu a prosperidade dos ímpios e os seus pés quase se desviaram? A Bíblia diz que quando ele entrou no santuário do Altíssimo,
ele contemplou o fim de todas as coisas. E agora ele está firme. Porque a visão que ele teve é uma visão que transcende. Sabe qual é a visão de Asaf? A visão de Asaf é uma visão que transcende o churrasco de domingo. É uma visão que transcende uma empresa renomada. É uma visão que transcende um nome bem-sucedido. Ele vê o fim. Caminhando por esse caminho da fé, que é crer em Jesus, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim: porque estou certo que essa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele vai dizer assim: combati um bom combate, terminei a carreira. E aqueles que souberem, termine esse texto aí, que eu vou pular para a segunda parte. Eu não vou nem falar, mas aqueles que souberem, termina o texto aí. Paulo disse: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei. É o que eu e você precisamos ter, tá? Aí você vai me dizer assim: presbítero Alex, o que eu preciso mais para transcender a minha visão? Mamã da Rocha, guardei a fé. Não perca a fé, irmãos. A palavra guardar aí não é colocar em algo ou em determinado lugar. A palavra guardar é permanecer. Permaneci com a fé. Permaneça com a fé, não deixa. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,8: sobretudo, amados, amemo-nos sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Continue guardando a fé. Isso, uma Érica, fé. Uma Wanda, fé. Alex Anieri, guardei a fé. Miriam, guardei a fé. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Não perdeu a fé não, né, irmãos? Perdeu a fé em Jesus? Perdeu a fé naquele que tem todo o poder? Como é que está o nível de sua fé? Só abrindo aspas, o que Jesus faz para aumentar a nossa fé é promover circunstâncias. Sabia disso? As circunstâncias nos faz com que a nossa fé seja aperfeiçoada. Essas circunstâncias que estamos vivendo está provocando em nós uma fé. Que a sua fé seja aperfeiçoada. Segundo ponto, existem vários, mas eu vou encerrar aqui, que nosso culto já está encerrando, já são 10:09. O que eu preciso ter para transcender uma visão humana? É preciso ter amor. Digita aí, todo mundo que está online. Eu vejo bastante pessoas online aqui nessa noite. Então você que está online aí, o que eu preciso ter para transcender a minha visão humana, física? Digite aí, é preciso ter amor. O amor é uma motivação necessária e suficiente para que nós tomamos atitudes que jamais pensaríamos em ter. Sabe por que muitas pessoas não desistem dos filhos, não desistem de procurar um emprego, não desistem de trabalhar, não desistem de lutar? Porque são movidos pelo amor. Deus ama de forma incondicional, porque ama a todos. De acordo com a passagem da Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria. Mãe Ivonete, irmã Miriam, Tainá, é preciso ter amor.
Irmã Maria, é preciso ter amor. Irmã Wanda, é preciso ter amor. Irmã Érica, é preciso ter amor. Não se orgulha. Regina Pereira, é preciso ter amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Os irmãos já pararam para imaginar quantos homens e mulheres tiveram atitudes extremamente ambiciosas e agiram de uma forma, às vezes, inconsequentes, porque eles foram movidos por um amor. E eu quero provar isso para você. Olha só. Sabe o que eu vejo? O que leva Jesus, o que leva Deus a enviar o seu Filho, porque a visão que Deus tinha sobre a humanidade é uma humanidade perdida, destruída, condenada. Mas o amor transcende, porque o amor de Deus ele é incondicional. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um Cristo que transcendeu pelo amor. Um Jesus que não olhou para a cruz, mas olhou através da cruz. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Um Cristo que olhou e enxergou através da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos amou através da cruz. Jesus não olhou para a cruz e viu na cruz simplesmente um lugar de humilhação, um lugar de condenação, um lugar onde ele se tornou maldito por nós. Não! Através da cruz, irmã Maria, irmã Silvia Helena, todos que estão online, ele te viu, ele me viu, ele viu essa humanidade. O que leva Jesus a isso é o amor. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Sabe o que vai fazer com que você continue caminhando? Sabe o que vai fazer com que você não desista da sua família, do seu casamento? Sabe o que vai fazer com que você não desista dos teus sonhos, dos teus filhos? É o amor. O amor é um sentimento que tem que existir no seu coração. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 14: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que ele é o elo perfeito. Pai, você que é pai, você que é mãe, você que é esposo, que é esposa, sabe do que eu estou dizendo. O amor provoca em nós atitudes que talvez nós imaginaríamos que nunca mais viríamos ou tomaríamos. Sabe por que a sociedade chama e intitula o ladrão de ladrão, o assassino? Mas se você for para a mãe daquela pessoa que roubou, e dizer assim, o seu filho é um ladrão, mas a mãe vai dizer, é o meu menino. A sua visão transcende aquele homem, porque ela é encoberta por um amor. Você pode observar que nas cadeias, quantas mães ficam debaixo de sol 3, 4 horas, com a marmitinha para entregar o seu filho que está preso, cumprindo uma lei. É o amor que ela sente pelo filho. O amor é o elo perfeito entre você e a sua visão, e através de sua visão é o que nos move, irmãos. Seja movido pelo amor. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe aquela pessoa que te fez mal? Ame-a. Sabe aquela pessoa que te traiu? Ame-a. Sabe aquela pessoa que falou mal de você? Ama. Porque você tem que enxergar além.
O amor é a ponte necessária para nós amarmos. Eu quero dizer aqui que quem ama pratica a empatia, se coloca no lugar do outro. Isso é o amor. Irmãos, há uma discussão na internet. O comércio tem que abrir? Não, não tem que abrir. Cada um com um ponto de vista diferente. E o que eu devo para mim não provocar divisão, contenda e briga com as pessoas é exercer o amor, é entender, é se colocar no lugar do outro. Porque quem quer comércio abre é quem precisa trabalhar, é quem precisa sustentar a sua família, mas aqueles que não querem o comércio abre, que querem que fique em casa, é aqueles que talvez entendem que a saúde de sua família é essencial. Então, além de eu criticar o ponto de vista de alguém, é se colocar no lugar dele e entender por que ele está tomando aquela decisão. Isso é possível quando nós exercemos um papel chamado amor. Eu aprendo muito com o bom samaritano, porque o bom samaritano parou para ajudar um judeu, e ele desceu à altura do judeu no chão, tirou seu tempo, tirou seu dinheiro, depositou na hospedaria, colocou aquele homem sobre o seu cavalo, atou as suas feridas. Sabe o que é isso? É se colocar no lugar do outro. É parar tudo o que você está fazendo agora. Crie pontes de ligação através do amor, porque a sua visão e perspectiva sobre o mundo irá mudar. Glória a Deus. Caminhando para o nosso final, é preciso ter amor. Sim, é preciso ter amor. Sabe por quê, irmãos? Porque amor é o sentimento mais lindo que temos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Marcos capítulo 12, versículo 30 ao 31 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O segundo é este: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Ame as pessoas que estão à sua volta. Ame o seu amigo de trabalho. Ame o trabalho que você tem, a esposa que você tem, os filhos que você tem, porque o amor, irmãos, é o sentimento mais nobre que nós podemos ter. Eu escrevi assim: o amor é a ponte perfeita para olharmos além dos problemas e circunstâncias e o combustível necessário para continuarmos mesmo em meio às dificuldades. Acredite, a fé, o amor te permite enxergar além da realidade apresentada. Entendeu? O amor e a fé é o que te permite enxergar além da realidade apresentada. Irmãos, nós somos luz. Você é luz. Os teus olhos é a candeia do seu corpo. Se você estiver enxergando tudo de uma forma negativa, tudo de uma forma pessimista, o copo quase vazio, você vai adoecer. Mas se a sua visão for boa, o teu corpo será iluminado. Amém, meus irmãos? Espero que esta palavra tenha falado com todos vocês. A minha esposa anotou alguns pedidos de oração. Se essa palavra falou com você, diga amém aí, todo mundo. Se você aprendeu alguma coisa nesta palavra, porque a intenção é que o Senhor Jesus possa edificar nossa vida. É muito importante nós enxergarmos o caos como a maneira de uma possibilidade. Acredite, é uma possibilidade de Deus, o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida. Se essa palavra falou com você, diga um amém, um glória a Deus, aquilo que você sentir no seu coração. Meus irmãos, alguns pedidos de oração foram feitos. Eu quero orar pela Lúcia Barros,
pela Pati Tobias, está acamada com problemas na coluna. Vamos orar para Pati Tobias, problema na coluna. Patrícia Dourado e família. Ivan Dourado e família. Franciele, a minha prima Franciele, vamos orar pela Franciele. Patrícia Volo e família. Irmão Oséias, irmão João Carlos, irmã Miriam. Isso, meus irmãos, vamos comentando. Jonatas, Alexandre, meu irmão Alexandre, irmã Érica. Falou muito, glória a Deus, isso é importante. Meus irmãos, nós já estamos encerrando, é 9h05, eu passei um pouquinho, né? 5 minutos. Vamos orar por essas pessoas? Também vamos orar pela irmã Janaína. A Janaína, minha irmã, né? Irmã Janaína, minha irmã. Fez aniversário hoje, é 1º de abril. Deus abençoe sua vida, viu? Eu te amo, que o Senhor continue te abençoando. Vamos orar pela Janaína. Feliz aniversário. Samuel Moreira. Vamos orar pelo Samuel Moreira. Está desaparecido faz um mês. Nossa irmã Érica pede oração. Estaremos orando, irmã Érica, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Sim. Feche os teus olhos aí, vamos orar. E crendo, né? Que os nossos olhos, que nós possamos enxergar através dos olhos da fé. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, estamos agradecidos a Ti por este momento, por esta palavra. Oramos a Ti, Senhor, por todos esses nomes que foram citados. Ó Senhor, pela irmã Lúcia, pela Pati, pela Patrícia. Ó Senhor, que está com problema na coluna, Pati Tobias. Irmã Valdourado, é família. Franciele, a minha prima, Senhor. O Senhor sabe como a sua filha está. Ora, Senhor, também pela Patrícia e família. A todos os nossos irmãos que estão online, conectados conosco na nossa página AD São Lucas. Abençoe a vida do nosso pastor. Ó Deus, em nome de Jesus, por este jovem Samuel Moreira que está desaparecido faz um mês. O Senhor sabe onde o seu filho está. Ó Deus, em nome de Jesus, acalma o coração das famílias. Deus abençoe a todos, nosso Brasil, nosso presidente, nosso pastor presidente, a minha esposa, a minha casa. Abençoe a todos os nossos irmãos. Em nome de Jesus, a nossa irmã Janaína, que fez aniversário, abençoe a tua filha, dá ela muitos anos de vida, guardando, Senhor, livrando de todo mal, em nome de Jesus, amém. Nosso irmão Alex, nossa irmã Janaína, rapidinho, eu me lembro um dia que eu ia viajar, eu tinha R$400 guardado para a gente viajar, eu e minha esposa ia fazer uma viagem, irmãos. Nós íamos dar uma distraída, né? E aquele dia era sábado, eu fui trabalhar em Marília e perdi a chave do meu carro. E eu fiquei muito triste, porque os R$400 que eu ia viajar, eu ia ter que fazer a cópia da chave. Resumindo, se eu ficasse olhando para aquelas circunstâncias, eu ia ficar magoado, triste, ia me decepcionar. Mas alguém chegou em mim e falou: Alex, pensa bem, às vezes é um livramento de Deus para você não ir viajar. Irmão Wagner, um grande amigo. Então tudo depende da maneira com que você enxerga os seus problemas, tá? Talvez você está olhando para a circunstância e está dizendo assim: meu Deus do céu, aconteceu isso, mas calma. Tenta enxergar com os outros olhos. Perceba que Jesus está no controle de tudo. Tem como louvar a Deus com louvor? Irmãos, vamos louvar a Deus com louvor nessa noite para nós encerrarmos. Eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Nosso pastor não vai ficar bravo não, né? É 9h08, irmãos. A gente termina o culto 9 horas, eu quero ressaltar isso. Lembrando também que os nossos vídeos estarão no nosso canal no YouTube. Vai lá, irmãos. Clica lá em curtir lá, aciona curtir, se inscreva no nosso canal, é muito importante também. Não saia daí, vamos adorar a Deus com louvor? Se o nosso pastor aí não vai ficar bravo não, né? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus com louvor nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Esse louvor é a tua presença. Tua presença. Se você conhece esse louvor, vamos adorar o Senhor Jesus juntos nessa noite? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória
de Deus. Você pode sentir a presença de Deus aí onde você está nessa noite. Sinta a glória do Pai. Ó, Não se detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. ó, Ele viu e sabe Irmãos. o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma. Sinta a e presença a do gente Senhor Jesus sente nessa noite. Jesus. Eu não quero cuide de mim. tua presença, tua presença, tua presença, Oh, é a presença tua do Senhor presença. Adore conosco nessa noite assim, ó. Não se detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Jesus. Ele viu e sabe o remédio para curar qualquer ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença. Eu não posso perder tua presença, Pai. Vem nos inundar, Senhor, tua presença. Glória a É a Deus, presença de aleluia. Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para nós encerrarmos, aonde você está aí na sua casa, aqui, né? Opa. Onde você está aí na sua casa, em nome de Jesus, levante a sua mão para o céu assim, o mais alto que você puder. Espero que esta palavra tenha mudado a sua perspectiva de como você tem enxergado as coisas. Chega através dos olhos da fé. Amém? Levante a mão para o céu assim. Isso aí, Bob. Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do amado Espírito Santo de Deus esteja com todos, em nome de Jesus, e todos digam Amém. amém. Digita um amém aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua vida. Muito obrigado. Até o próximo culto com o nosso pastor online, em nome de Jesus. A paz.